Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Soma, que está trazendo para vocês gratuitamente aqui no YouTube do Soma aulas preparatórias para o concurso do IBAMA, que vocês tanto visam, não é mesmo? Eu sou a professora Lilian Moraes. Para quem não me conhece ainda, eu sou bióloga, doutora em ciências ambientais e professora aqui do Soma, responsável por alguma parte, das matérias específicas que vai cair na sua prova. E hoje a gente está aqui para falar sobre proteção da fauna. Vamos falar de conceitos biológicos relacionados a isso e um pouquinho sobre taxonomia, tá certo? Então vamos lá? Vamos de aula? Vamos ver a vinheta mais uma vez e a gente começa. Então, o assunto da nossa aula de hoje é proteção da fauna, tá? Quem precisar falar comigo depois dessa aula, tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, me encontra no Instagram, tá certo? Me chama lá na DM que eu respondo todo mundo. Bom, então vamos lá. Você vai lembrar, se você não é da área, de ciências biológicas, se você não é da área ambiental, você deve ter encontrado esse conceito aí lá no seu ensino médio, que é o conceito de fauna, O que é a fauna? É o conjunto de seres vivos que pertencem ao reino animal, também conhecido como reino Animalia, e que habitam um determinado ambiente. Então, como a gente está falando do reino animal, a gente pode entender que a fauna ela é composta por uma variedade imensa de organismos, A gente está falando de mamíferos, de aves, de répteis, de anfíbios, de peixes, de invertebrados como os insetos, os aracnídeos, tá? E esses seres vivos, eles interagem tanto entre si quanto com o meio ambiente, E aí, juntos, a gente tem a fauna, a gente tem a flora, que diz respeito às plantas, aos organismos do reino vegetal, e também os micro-organismos aí que vão pertencer a reinos diferentes, e eles juntos representam a biota de um local. Então, aqui a gente tem mais um conceito importante. Deixa eu encontrar o meu mouse. Isso! A gente tem aqui mais um conceito importante que é a biota de um local. Biota está relacionado o quê? Aos seres vivos, tá bom? E aí, vão indicar a diversidade biológica que existe em um habitat específico, ou seja, um determinado local dentro de um ecossistema, de um ambiente, tá bom? Falando especificamente de fauna, a gente pode diferenciar a fauna entre terrestre, aquática e aérea, como os próprios nomes já explicam, Mas vamos lá. A fauna terrestre, ela vai ser dividida em várias categorias dos animais que habitam sobre a terra. Vamos simplificar dessa forma. A gente está falando de alguns, não todos, mas alguns grandes mamíferos, como leões e elefantes, mas também de criaturas menores, como os insetos, os roedores, tá? E aí, no habitat terrestre, a gente vai ter uma diversidade também de opções, vamos dizer assim, para esses seres vivos. A gente tem as florestas, a gente tem as savanas, a gente tem as montanhas, a gente tem os desertos, E aí o habitat vai influenciar a variedade de espécies que vão ser encontradas ali, tá certo? Quando a gente fala de fauna aquática, a gente está falando dos organismos que vivem o quê? Em ambientes aquáticos, como os oceanos, os rios, os lagos, os pântanos, tá bom? E essa diversidade também é imensa. Ela vai abranger peixes, mamíferos marinhos, crustáceos, moluscos e uma grande variedade de organismos microscópicos, tá? E a fauna aérea? A fauna aérea, ela é em grande parte representada por quem? Pelas aves, que são algumas das criaturas mais adaptáveis do planeta. Elas vão habitar vários ecossistemas diferentes, desde florestas densas até áreas urbanas, tá? E as aves, elas desempenham um papel fundamental em muitos ecossistemas, tá? Elas estão relacionadas com controle de insetos, com dispersão de sementes. Então, nós temos aí essas diferentes, vamos dizer assim, categorias de fauna, beleza? Bom, vamos para alguns conceitos biológicos relacionados com a fauna que é importante vocês conhecerem para fazer a prova. Biodiversidade faunística.
né? Então, a gente está falando de quê? Da variedade de espécies animais encontradas em um determinado ecossistema. Lembrando que a gente não fala de diversidade só de espécies. A diversidade, ela também está relacionada à diversidade genética, porque eu posso ter espécies, a mesma espécie com características genéticas diferentes, diversidade funcional e diversidade ecológica também. Tá bom? E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender. Um deles é o de riqueza. Riqueza diz respeito ao número total de espécies em uma área, tá? Já o conceito de abundância vai me trazer informações sobre o número de indivíduos de cada espécie em uma área. Então, eu posso ter uma espécie mais abundante em uma região do que em outra, ou seja, eu tenho mais indivíduos daquela espécie neste local do que no outro, tá bom? E eu tenho então o conceito de diversidade, que é o número de diferentes espécies em uma área, né, que a gente já atribuiu ao conceito de riqueza, mas também a sua abundância e a distribuição dessas espécies naquele ecossistema, tá bom? Então a gente entende que o que é a diversidade, ela é uma combinação de riqueza e abundância de espécies, tá bom? E aí, como a gente está falando de proteção da fauna, acho importante a gente lembrar que a manutenção da biodiversidade, ela é essencial para a estabilidade dos ecossistemas e para a provisão dos serviços ambientais, dos serviços ecossistêmicos que aquele determinado ecossistema provê para o ser humano e para a biota como um todo. Tudo bem? Mais outros conceitos importantes, né? Mas, antes de falar sobre ecossistemas e habitats, deixa eu voltar aqui rapidinho. Por que que a diversidade de espécies é importante, gente? Porque quanto mais diverso for o ambiente, mais... não queria usar a palavra fácil, mas essa diversidade, ela ajuda a amortecer as tensões ambientais dentro daquele ecossistema, tá? Um ecossistema diverso, ele tem mais chances de sobreviver a mudanças rápidas com perdas mínimas, tá bom? Ela tem a diversidade, ela tem um papel importantíssimo no fornecimento de variedade de dietas para os organismos do ecossistema, por exemplo. Então, se uma determinada espécie fica sem a presa característica dela, vamos dizer assim, havendo outras espécies ali, a chance dela encontrar uma outra espécie para ser sua presa é maior. Deixa eu falar olhando para vocês. Deu para entender, gente? A diversidade, quanto maior for a diversidade de espécies que a gente encontra no ecossistema, mais complexa vai ser a teia alimentar daquele ecossistema. Vocês lembram do conceito de teia alimentar, teia alimentar, né? Níveis tróficos. Um ser vivo vai se alimentar do outro para obter sua energia, certo? Então, se você pensar que algum tipo de alteração ambiental causou a morte de uma população e essa população ela era alimento de uma outra população, de uma outra espécie. Essa espécie que dependia dessa população que morreu, ela pode morrer de fome. Mas se eu tiver um ecossistema complexo, com uma diversidade grande de espécies, outras populações ali existentes podem servir de alimento para essa que ficou sem alimento com a morte da população original. Deu para entender? Por isso que a diversidade é tão importante. Além disso, né, quanto maior for a complexidade do ecossistema, quanto maior for a biodiversidade encontrada ali, mais funções, mais serviços ecossistêmicos aquele ecossistema ali poderá prover. Tudo bem? Joinha? Então vamos voltar. Agora sim, vamos falar de ecossistemas e habitats, né? Bom, quando a gente fala de habitat, a gente está falando do quê? Do ambiente natural onde um organismo, e aí a gente pode falar de planta, de animal ou outro ser vivo qualquer, habita, tá? E inclui todos os atributos necessários para a sua sobrevivência, como alimento, abrigo, condições para reprodução. Então, habitat está relacionado não só ao local onde ele habita, mas ao local onde ele encontra o alimento, onde ele encontra abrigo, onde ele encontra condições ideais para reprodução, tá bom? E o habitat, ele pode ser uma árvore, ele pode ser um rio, ele pode ser um campo, tá? Ele é um ambiente específico para o organismo viver.
Já quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando da interação e das relações entre organismos vivos e o ambiente não vivo em que vivem, tá? Um ecossistema ele engloba vários hábitats e é uma área maior em escala, incluindo a interação entre todos os seres vivos e os elementos não vivos do ambiente, como água, ar e solo. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente fala de ecossistema, a gente não está falando apenas dos seres vivos que habitam um determinado local. Ecossistema, esse conceito, ele envolve, além dos seres vivos, o meio abiótico dali daquele local. O que é meio abiótico, professora? São as porções, os elementos do ambiente que não têm vida, como o solo, como a temperatura, as condições climáticas, né? A pluviosidade, a umidade, tá bom? Os ventos, tudo isso interage com os seres vivos daquele local. E eles juntos, meio biótico e meio abiótico, no mesmo local, formam um ecossistema. E aí, como eu disse antes, um ecossistema ele pode ser composto por vários hábitats, né? Ele tem uma escala maior nesse sentido. Mas um ecossistema não necessariamente precisa ser uma coisa muito grande. Eu posso ter ecossistemas em áreas pequenas, tudo bem? Mas lembra que o ecossistema, ele engloba os hábitats, tá bom? Ele é maior do que hábitats. Habitat está incluído dentro de ecossistemas. Tudo bem? Vamos voltar aqui então. Então tá. Então, em resumo, um habitat é um ambiente específico para o organismo viver, enquanto um ecossistema é uma área que inclui vários hábitats e as interações entre todos os seres vivos e os elementos não vivos do ambiente, tá certo? Um outro conceito que aparece bastante nas provas também, que vocês devem dominar, é o conceito de endemismo. Já devem ter ouvido falar em espécies endêmicas, né? O que é o endemismo? É quando uma espécie ocorre naturalmente em uma área geográfica restrita e não é encontrada em outros locais. Ou seja, quando uma espécie é endêmica de uma região, ela só é encontrada naquela região. Como é o caso do mico-leão-dourado, que é endêmico da Mata Atlântica brasileira. E aí, falando novamente de proteção da fauna, por que o endemismo é importante? Porque espécies endêmicas, elas são mais vulneráveis à extinção. Pensa que elas só existem em determinados locais, elas não estão globalmente dispersadas. Então, elas estão mais suscetíveis à extinção e, portanto, elas requerem medidas específicas de conservação, tá bom? Bom, vamos responder essa questãozinha aqui antes da gente seguir? Vamos lá? No que se refere à conservação da biodiversidade, julgue o item seguinte. Espécie endêmica é aquela cuja distribuição natural é restrita a determinado lugar, o que a torna vulnerável à extinção se o seu habitat estiver ameaçado. E aí, gente? Se uma espécie é endêmica de uma região, né? Significa que ela é naturalmente restrita àquele lugar? Sim. E isso faz com que ela se torne mais vulnerável à extinção? Sim. Portanto, o nosso item está correto. Correto. Tá bem? Vamos lá. Quando a gente fala de espécies ameaçadas de extinção, do que é que a gente está falando? A gente está falando de espécies que correm risco de extinção devido a fatores como perda de habitat, caça, mudanças climáticas, ou seja, elas estão correndo risco de extinção. E aí existe uma classificação, tá, da União Internacional para a Conservação da Natureza, que dá uma ideia da gravidade de risco, né, que as espécies estão sofrendo. Por exemplo, se a classificação for extinta, é porque não há mais indivíduos vivos. Se for extinta na natureza, significa que existem indivíduos vivos, mas apenas em cativeiro. Criticamente em perigo é porque tem um alto risco de extinção iminente. Em perigo, esse risco já deixa de ser alto e passa a ser grande. Vulnerável, o risco é moderado, tá? Quase ameaçada significa que ela pode se tornar ameaçada no futuro.
E pouco preocupante são aquelas espécies com ampla distribuição com populações estáveis, então pouco preocupantes, tá? Então, por exemplo, o tamanduá-bandeira, ele é classificado como vulnerável, ou seja, existe um risco de extinção, mas é um risco moderado. É claro que essa classificação, ela é dinâmica, ela muda, tá? Ela pode tanto aumentar em grau quanto diminuir. Depende o quê? Das ações, das condições ambientais, tá bem? Por que é importante a gente falando de proteção da fauna, por que é importante a gente conhecer a classificação das espécies conforme o risco de extinção? Porque essa categorização ela vai auxiliar na definição das prioridades para conservação, tá bom? Bom, falando um pouquinho de espécies, a gente tem o conceito de espécies exóticas e espécies invasoras, né? Vou explicar um por um e depois a gente faz um paralelo assim, olha só. Espécie exótica é aquela que é introduzida em uma área fora da sua distribuição natural. Então, espécie exótica, ela age como um contrário do conceito de espécie nativa. Uma espécie nativa é que ela é naturalmente daquele local. Quando eu trago uma espécie que não é nativa deste local e eu coloco ela neste ambiente, ela passa a ser ela é considerada uma espécie exótica, porque ela não é tão naturalmente dali. Ela foi trazida para cá, tá certo? Tudo bem? Esse é o conceito de espécie exótica. Agora, espécie invasora é um conceito relacionado, porque são espécies exóticas que se estabelecem e causam impactos negativos à fauna nativa. Lembrando que a gente está falando de fauna, mas espécie invasora também pode ser da flora, tá bom? Pode ser micro-organismo. É só porque o enfoque da nossa aula aqui é na fauna. Então, recapitulando, a espécie nativa é naturalmente de um lugar. A espécie exótica ela foi trazida de outro lugar e colocada nesse ambiente. Ela não é naturalmente dali, então ela é considerada exótica. Em algumas provas antigas, alguns textos antigos, usam o termo alienígena para exótica, tá? E aí, quando essa espécie exótica, ela se estabelece nesse ambiente, ou seja, ela se dá bem, ela consegue prosperar ali e ela passa a causar impactos negativos às espécies que já estavam ali, as nativas, aí ela é considerada uma espécie invasora, tá? Porque aí ela vai competir com as espécies nativas por recursos, seja presa, seja abrigo, seja água, tá certo? Aí ela passa a ser considerada uma espécie invasora, tudo bem? E aí aqui eu trouxe um exemplo, que é o caso do javali europeu no Brasil, tá? Que vai afetar ecossistemas e agricultura. Por quê? Porque ele não é nativo nosso, né? O próprio nome dele já diz. Ele é europeu, ele não é nativo do Brasil, ele foi trazido para cá. Tá? E aqui ele está afetando ecossistemas e agricultura. Portanto, ele é considerado uma espécie o quê? Invasora. E por que isso é importante para a proteção da fauna? Porque é preciso controlar essas espécies invasoras para proteger a fauna nativa, tá bem? Olha só, vamos responder essa questão aqui. Questãozinha do CESP de 2013. Julgue o item seguinte. Uma espécie exótica passa a ser chamada de invasora quando existe impacto ambiental associado a ela. A impossibilidade de coexistência entre espécie nativa e espécie invasora está relacionada ao conceito de nicho ecológico. E aí? Qual é o problema dessa questão? Vocês conseguiram identificar? Porque ela parece muito simples, mas tem um detalhe aí que vai tornar o nosso item errado, hein? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Uma espécie exótica passa a ser chamada de invasora quando existe impacto ambiental associado a ela. E se o impacto for positivo, será que ela vai ser considerada invasora? Não. Como a questão não disse se é um impacto negativo, eu não posso dizer que esse item está correto, tá? A segunda parte do item tá. A impossibilidade de coexistência entre espécie nativa e espécie invasora está relacionada ao conceito de nicho ecológico. A gente vai ver
esse conceito já já, tá? O nicho ecológico está relacionado ao comportamento das espécies, à alimentação, à reprodução, né? Ao comportamento. Então, se ela está competindo com a nativa por alimento, por abrigo, por água, ela tem o mesmo nicho. Então, existe essa relação. Mas o problema na nossa questão aqui é que ela não especificou que o impacto ambiental tem que ser negativo, tá bom? Então, eu considero esse item aqui errado, tá? Vamos lá. Então, vamos falar sobre esse conceito que apareceu pra gente aqui agora. Nicho ecológico, né? O nicho, ele representa o papel de uma espécie no ecossistema, incluindo suas interações com o ambiente e outros organismos. Inclui fatores bióticos, que são as interações com outras espécies, e abióticos, né? O clima, a disponibilidade de recurso, tá? Então, qual é o papel que uma espécie vai desempenhar no ecossistema? Ele vai ser um consumidor primário, um consumidor secundário, ele vai ser uma criatura de hábitos noturnos, de hábitos diurnos, que se relaciona, né, que anda em grupos, ou que é solitário, que anda sozinho. Isso tudo está relacionado aqui ao comportamento da espécie, tá? E aí existem dois termos que vocês precisam conhecer também, que é o de nicho fundamental, que é o potencial de uma espécie sem interferências externas, ou seja, teoricamente, esse deveria ser o nicho de uma espécie, né? Esse deveria ser o comportamento dela, é um nicho fundamental. Mas existe o conceito de nicho realizado, que é o que acontece na realidade, né? Considerando os fatores ambientais, considerando a competição ali interespecífica, qual é o nicho real que ela ocupa? Aí vai ser o nicho realizado, tá? E aí, como exemplo, eu trouxe aqui a onça pintada, que atua como predador de topo na cadeia alimentar. Esse é o nicho dela, né? Ela é um ser vivo carnívoro, né? Que se alimenta de outros animais. Ela é predadora, topo de cadeia alimentar. Por quê? Mais uma vez, estamos falando de proteção da fauna. Por que isso é importante? Porque conhecer o nicho das espécies auxilia a planejar estratégias de conservação, tá bem? E este daqui? Olha essa questão aqui de 2022. Julgue o próximo item acerca de ecossistemas e assuntos correlatos. Em uma comunidade biológica presente no costão rochoso, a relação interespecífica negativa, olha só, então ele está me dizendo, cadê o meu mouse? Que é uma relação interespecífica, ou seja, é entre espécies diferentes, tá? Se fosse a mesma espécie, seria intraespecífica. A relação, ela é interespecífica e ela é negativa, tá? Ou seja, não queria falar impactos, mas alguma das duas espécies sai prejudicada dessa relação, tá bom? Entre duas espécies de organismos sésseis, tá? Então, são organismos fixos ali à rocha, né? Pode ocorrer em razão da sobreposição dos seus nichos ecológicos por área de fixação. E aí? Eu posso ter uma relação negativa entre duas espécies relacionada aos seus nichos ecológicos, e no caso aqui ele está falando da área de fixação, elas estão competindo pelo local? Hein? Posso sim, pode ocorrer sim. Esse item está correto. Cadê meu mouse? Correto, tá bem? Vamos lá, mais um conceito. Espécies-chave. Espécies-chave é o que, gente? São espécies fundamentais para a manutenção da estrutura e função do ecossistema, tá? É uma espécie fundamental. Por exemplo, o peixe-boi amazônico, que mantém a vegetação aquática sob controle, influenciando a dinâmica dos rios. Se ele não existisse naquele ecossistema ali, talvez a dinâmica dos rios fosse altamente, mudasse, né? Mudasse de forma drástica. Por quê? Porque é esse peixe-boi que faz o controle da vegetação aquática, que por sua vez influencia na dinâmica dos rios, tá bom? E aí, falando de fauna,
é importante falar dos serviços ecossistêmicos da fauna. Você que está estudando para o concurso já está careca de saber o que são serviços ecossistêmicos, né? E aí agora a gente vai falar especificamente daqueles relacionados com a fauna. O que são esses serviços ecossistêmicos? São benefícios fundamentais para a sociedade que são gerados pelos ecossistemas, né? E aí a gente tem serviços ecossistêmicos de manutenção, né? Eles podem estar relacionados com a recuperação das condições ambientais, com a melhoria das condições ambientais, e tudo isso vai refletir na qualidade de vida dos seres humanos. Então, a fauna está relacionada com a polinização, né? Porque a gente tem abelhas e morcegos realizando a polinização das plantas, com a dispersão de sementes, né? Os animais que são frugívoros, se alimentam de frutas, eles vão contribuir para a dispersão das sementes e regeneração das florestas, tá? Também com a regulação populacional. Por quê? Porque dentro de um ecossistema, os predadores, eles mantêm um equilíbrio entre presas e competidores, tá bom? A gente tem também o quê? Controle de pragas, que a gente tem alguns organismos que agem, né, no controle de pragas, ou seja, eles se alimentam, eles acabam, sua presença pode até inibir a presença de outros organismos da fauna, tá bom? E também ecoturismo, porque tem muita gente que busca, né, o contato com a natureza para também visitar e observar animais, tá bom? Então, ecoturismo pode ser considerado um serviço também ecossistêmico da fauna. Agora, falando de outros conceitos, vamos falar de conservação ex situ e in situ, tá? São dois tipos de estratégias de conservação. Quando a gente fala de conservação in situ, a gente está falando da conservação das espécies no habitat natural delas. Então, quando a gente cria uma unidade de conservação, por exemplo, a gente está protegendo o quê? Os seres vivos que estão ali no interior daquela unidade de conservação. Eu não precisei tirá-los do seu local, eu não precisei removê-los do seu habitat. Não, eu estou fazendo a conservação deles no local onde eles estão, o seu habitat natural, tá? Já quando a gente fala de conservação ex situ, a gente está falando dessa conservação que é feita fora do habitat natural, né? É o que acontece, por exemplo, nos zoológicos, nos jardins botânicos, quando a gente tem criação de bancos de germoplasma, quando a gente faz a reprodução assistida, herbários, banco de sementes, tá? A gente está falando de estratégias de conservação fora desse habitat. E qual que é o objetivo? É preservar as espécies, independente da estratégia, tá? Então, eu posso preservar essas espécies que estão ameaçadas por meio de estratégias dentro ou fora do seu habitat natural, tá bom? E essa questãozinha aqui, vamos lá. De 2024, hein? Ela foi adaptada porque era uma questão de múltipla escolha, tá bom? Com relação às estratégias de conservação da natureza, seus recursos naturais e dos seres vivos, julgue o item seguinte. A conservação in situ é pouco empregada no Brasil, pois ela não protege várias espécies ao mesmo tempo. E aí, gente? Tá errado, né, galera? Como que eu posso dizer que uma unidade de conservação, que é um exemplo de conservação in situ, não protege várias espécies? Se ali dentro eu tenho uma diversidade de espécies, tanto da fauna, quanto da flora, quanto de micro-organismos, então esse item está errado, tá bom? E este daqui, ó, mesma prova, mesmo enunciado, diferente item. A principal limitação da conservação ex situ está na sua ineficácia para preservar diferentes espécies em zoológicos ou jardins botânicos. E aí? Tá errado, né, gente? De novo, ele está dizendo que a conservação ex situ é ineficaz para diferentes espécies. E não é. A gente tem em zoológicos o quê? Uma espécie só? A gente vai para zoológico porque lá só tem elefante? Claro que não. Assim como o jardim botânico, ele só tem uma espécie de árvore? Claro que não, tá bom? Existem limitações das estratégias ex situ? Existem, mas não tá relacionada, elas não estão relacionadas com a dificuldade de preservar diferentes espécies, tá? E este daqui, ó, é outra prova, tá? Julgue o item seguinte. A conservação in situ é menos onerosa que a conservação ex situ. Oneroso está relacionado com dinheiro. O que vocês acham? Vocês acham que é mais caro a gente fazer a conservação das espécies no seu habitat natural ou a gente construir, como é que eu
posso dizer? Empreendimentos, né? A gente estabelecer um zoológico, contratar pessoas, tudo isso para conservar espécies. Um banco de germoplasma, um banco de sementes, isso aí custa mais dinheiro, tá? Então esse item aqui está errado, tá bom? Aliás, está certo, porque é menos onerosa, tá? A conservação ex situ é mais onerosa, gasta mais, tá bom? Vamos falar um pouquinho então de taxonomia, que também está lá no seu edital. O que é taxonomia, gente? É uma ciência que classifica e organiza os seres vivos com base em suas características evolutivas e morfológicas, tá? Então, taxonomia vem de taxons, tá? Os taxons são esses grupos que eu vou mostrar para você aqui agora, são os níveis, tá? Esses níveis, eles seguem um sistema hierárquico. Quando você estava lá no ensino médio, né, você que não é da área da biologia, você deve lembrar de um mecanismo mnemônico que os professores usavam muito, que era o reficofage. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Pois é, isso é taxonomia. Esses são os taxons, tá bom? A gente usava esse mecanismo mnemônico para memorizar. Talvez você não precise deles hoje, talvez precise, e é bom lembrar. Mas, diferente da época, se você é da minha época, um pouquinho mais vivido, não existia um taxon que agora existe, que é o domínio, né? Então é importante você conhecer. Olha só, quais são os taxons que a gente tem hoje? Domínio, que é o mais amplo. Aqui a gente está indo do mais amplo para o mais restrito, tá, gente? Então o domínio, a gente está falando de fauna. Então eu trouxe aqui um exemplo da fauna, tá? O domínio eucária, ele vai abranger animais, fungos e plantas. Abaixo de domínio vem reino. E quando a gente fala de fauna, a gente está falando do reino animalia, tá? Filo, cordata, tá? Os animais pertencem os vertebrados e alguns invertebrados com notocorda pertencem ao filo cordata. Aí agora a gente vai especificar, então a gente vai falar, não vai falar de todos os animais, a gente vai especificar. A gente está falando da classe, uma das classes, um exemplo de classe é a classe mamália, que são os mamíferos, tá? Abaixo de classe a gente tem o quê? A ordem. E um exemplo de ordem é carnívora, né? Então a gente tem alguns mamíferos carnívoros, como onças e lobos, tá? Abaixo de ordem, família. Então a gente tem a família dos felinos, a Felidae, tá? Tem gatos, onças, tigres, tá bom? E aí, abaixo de família a gente tem o gênero, que no caso do nosso exemplo aqui, vai ser o gênero Panthera, e o gênero Panthera, ele vai abranger onça pintada, leão, tigre, e a gente tem também, por último, a espécie. No caso da onça pintada, a Panthera onca. Então, reconheceu aí o reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Tem que lembrar que agora, acima de reino, a gente tem o quê? Domínio. E esses são taxons, tá? Que classificam e organizam os seres vivos com base em suas características evolutivas e morfológicas. E quando a gente fala de taxonomia, a gente tem que primeiro responder uma questãozinha aqui, olha só, antes da gente seguir. Acerca da prática e dos conceitos de taxidermia, julgue o item que se segue. Reino, ordem, família e gênero são exemplos de categoria taxonômica? Reino, ordem, família e gênero são exemplos? São sim. Ele não disse que tem que ser nessa ordem, né? Porque não tá na ordem. Cadê? Tem coisa aí no meio que tá faltando. Mas sim, são exemplos de categorias taxonômicas. E este daqui, olha só. A organização taxonômica dos seres vivos segue uma ordem hierárquica de categorias, de modo que categorias maiores incluem categorias menores. É isso mesmo, lembra que a gente vai do maior para o menor e as maiores vão abrangendo as categorias de baixo? Certinho. Mais uma, olha só. Os espécimes tipo são aqueles a partir dos quais se fundamentam as descrições das espécies novas. Nós não falamos sobre esse conceito, mas tá? Esse item tá certo. Por quê? Porque quando os cientistas, quando os pesquisadores, eles se deparam com uma espécie que eles não conhecem, eles têm que compará-la a uma que é considerada espécime tipo daquela espécie, para ele ver se ela é similar ou se não, se ela vai ser uma espécie diferente. Então ele vai fazer essa comparação, e essa comparação é feita com o espécime tipo, tá bom? Beleza.
E este daqui? Taxon refere-se ao nome dado para determinada categoria taxonômica que define um grupo de organismos, né? Então, reino é um taxon, classe é um taxon, gênero é um taxon, tá bom? Que mais que eu esqueci? Filo é um taxon, beleza? Vamos lá, estamos terminando, o meu tempo já é sobre a nomenclatura que é utilizada quando a gente fala de taxonomia. É uma nomenclatura denominada binomial, tá? Que foi criada por Linneu, onde cada espécie recebe um nome científico composto, geralmente por 2 termos. Por que geralmente? Porque em alguns casos a gente vai ter mais de 2, tá bom? E aí esse nome ele vai ser composto pelo gênero e pelo epíteto específico. O gênero com inicial maiúscula e o epíteto com inicial minúscula. O idioma utilizado na nomenclatura binomial é o latim e quando escrito num texto ele tem que estar realçado, seja por sublinhado ou por itálico. Tá confuso? Olha os exemplos aqui, ó. Onça pintada é o nome popular dessa espécie, é o nome que a gente tem aqui no Brasil, né? Agora, o nome científico dela é Panthera onca, tá? Panthera onca é o nome da espécie. Panthera é o gênero, onca é o epíteto específico. A espécie é o conjunto dos 2, Panthera onca. Olha o do tigre, que é um nome popular aqui no Brasil, mas o nome científico é Panthera tigris. Do leão, Panthera leo. O que a gente percebe? Que os 3 pertencem ao mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Por que precisa existir isso, professora? Por que eu não posso saber só onça, leão e tigre se eu moro no Brasil? Porque essa nomenclatura binomial, que segue regras, ela permite uma padronização global do nome das espécies. Então, assim ela evita ambiguidades, né? A mesma espécie aqui no Brasil vai ser chamada, vamos chamar de leão, Panthera leo, lá na Europa eles vão reconhecer, lá no Japão eles vão reconhecer, lá na Austrália eles vão reconhecer, independente do nome que a gente dê aqui. Isso acontece muito também, gente, dentro do Brasil. Se você pensar, mexerica, tem gente que chama de mexerica, tem gente que chama de bergamota, né? É a mesma coisa. Na minha cabeça é a mesma coisa, você pode discordar de mim. Cientificamente, o nome científico é o mesmo. Mandioca, macaxeira, aipim. 3 nomes para a mesma coisa. Então, assim, se a gente for considerar o nome que é dado para as espécies no mundo inteiro, a gente vai ter o quê? Milhões, milhares de nomes para cada uma das espécies. Por isso que é necessária essa padronização, tá bom? E aí, para finalizar, vamos responder algumas questõezinhas. Olha só, conforme o sistema binomial proposto por Carolus Linnaeus, que é na biologia conhecido como Linneu, o nome de uma espécie deve ser composto por 2 palavras, né? Pelo menos 2 palavras, gênero e epíteto específico, como, por exemplo, nós, Homo sapiens, não é? O sistema de nomenclatura binomial proposto por Carolus Linneu é aplicável somente à taxonomia zoológica, ou seja, só para os seres vivos do reino animal. Não, ela também é utilizada para as plantas, para os fungos, para os micro-organismos, tá? Para todos. A prática da taxonomia zoológica é regulada pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, o qual visa promover a estabilidade e a universalidade dos nomes de cada taxon. Certo? Cadê meu mouse? Tá bom? E no nome Homo sapiens, o gênero é indicado pela palavra homo, ao passo que a espécie é indicada pela palavra sapiens. E aí, certo ou errado? Tá errado. Sabe me dizer por quê? Porque sapiens é o epíteto específico. O nome da espécie é Homo sapiens. Lembra, a espécie é 2 nomes, gênero e epíteto específico, tá bom? Para finalizar, já falamos um pouquinho, mas já que a gente está falando de proteção da fauna, a gente tem que lembrar por que ela é importante. E eu já disse para vocês, né? Serviços ecossistêmicos da fauna, polinização, dispersão de sementes, controle de populações, né? Seja por predação, por competição. Eles também são indicadores de saúde ambiental, tá? Não falamos sobre isso antes, mas porque não chega a ser um serviço ecossistêmico, mas a presença de alguns animais, eles podem servir como indicadores de saúde de um ecossistema, tá?
tá? E a presença ou a ausência também podem alertar os cientistas sobre as mudanças nas condições ambientais daquele local, como a presença de poluição, alterações no habitat, tá? Portanto, gente, o monitoramento da fauna é uma ferramenta valiosa para a conservação e para a gestão ambiental, tá joia? E é isso, gente, passei bastante do meu tempo, mas aqui essa aulinha era para ser curta, para falar sobre alguns conceitos biológicos relacionados com a fauna, né? Falar um pouquinho de taxonomia e como isso tudo se articula no viés de proteger a fauna. Eu espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo via Instagram. Vai aparecer já aqui o meu arroba e vocês são muito bem-vindos, tá bom? Espero ter ajudado e para os meus alunos, eu te espero na próxima aula.